Roberta freou o caminhão quando viu a mulher no acostamento da BR-101. Era manhã de terça-feira, quilômetro 287, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. A mulher tinha uns 70 anos, roupas sujas de poeira e segurava um bebê contra o peito. Não acenou, não gritou. Apenas olhou para o caminhão com uma expressão que Roberta reconheceu: desespero controlado. Roberta desceu da cabine. Estava com 6 meses de gravidez e cada movimento pesava. A mulher não se mexeu. O bebê dormia, enrolado numa manta velha. A senhora precisa de ajuda? A mulher balançou a cabeça devagar. Preciso de carona até a cidade mais próxima. Ele está com febre. Roberta tocou a testa do bebê. Estava quente. Quantos meses ele tem? 4. E onde estão os pais dele? A mulher desviou o olhar. Não tem pais, só eu. Roberta hesitou. Transportar passageiros era contra as regras da transportadora. Mas o bebê estava vermelho, respirando rápido demais. Vamos, tem uma UPA a 20 quilômetros. A mulher subiu com dificuldade. Roberta notou que ela tremia. Não era só cansaço. Era algo pior. No banco do passageiro, a mulher apertou o bebê contra si e fechou os olhos. Roberta ligou o motor e acelerou. 15 minutos depois, a mulher sussurrou: "Você tem filhos?" "Estou esperando meu primeiro." "E o pai?" "Foi embora quando soube." A mulher ficou em silêncio. Então disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Quero que você fique com ele." Roberta quase perdeu o controle do volante. "O quê?" "Fique com o bebê. Eu não vou conseguir cuidar dele." "A senhora não pode falar isso. A senhora é a avó dele. Eu sei o que sou. E sei o que estou pedindo." Roberta sentiu o estômago apertar. O bebê acordou e começou a chorar. A mulher não reagiu. Apenas olhou pela janela, como se já tivesse tomado a decisão mais importante da vida dela e agora esperasse que Roberta tomasse a dela. Roberta Mendes tinha 32 anos quando ficou grávida. Trabalhava como caminhoneira havia 7 anos, sempre sozinha, sempre em movimento. Conheceu Márcio num posto de combustível em Curitiba. Ele era gerente, tinha conversa fácil e ela estava cansada de dormir no caminhão. Ficaram juntos 3 meses. Quando ela descobriu a gravidez, ligou para ele à meia-noite. "Eu tô grávida." Silêncio. "Você tem certeza?" "Fiz 3 testes." "Roberta, eu não posso. Eu tenho uma vida aqui. Você entende?" Ela desligou. Não ligou de novo. Uma semana depois, ele bloqueou o número dela. Roberta pensou em abortar. Pesquisou clínicas, preços, riscos. Dormiu 2 noites sem conseguir decidir. No 3º dia, sentiu o bebê se mexer pela primeira vez. Era uma sensação estranha, como se alguém batesse de leve na porta de dentro. Ela colocou a mão na barriga e ficou parada no meio do estacionamento de um posto. Às 5 da manhã, decidiu que ia ter o filho, sozinha, como sempre fez tudo. Mas a gravidez mudou o trabalho. Roberta cansava rápido, enjoava com o cheiro do diesel, parava mais vezes para urinar. Os outros caminhoneiros olhavam com curiosidade. Alguns perguntavam. Ela respondia que estava tudo bem e seguia viagem. Naquela terça-feira, ela estava voltando de uma entrega em Vitória. Carga de materiais de construção. Prazo apertado. Saiu às 4 da manhã, dirigiu 5 horas sem parar. Quando viu a mulher no acostamento, o instinto foi seguir em frente. Mas algo na cena a fez parar. Talvez fosse o bebê. Talvez fosse a memória do que Márcio tinha feito com ela. Não sabia ao certo. A mulher subiu no caminhão com o bebê e não falou nada. Durante os primeiros 10 minutos, Roberta tentou puxar conversa. "A senhora mora por aqui?" "Em Nanuque. Estou voltando de Teófilo Otoni." "E como vocês foram parar no meio da BR?" A mulher olhou para o bebê. A van quebrou. O motorista disse que ia buscar ajuda. Faz 2 horas. E os outros passageiros? Seguiram carona com outro carro. Eu fiquei porque o bebê estava dormindo. Roberta não acreditou completamente na história, mas não insistiu. A mulher parecia exausta. Tinha manchas escuras sob os olhos e as mãos tremiam quando ajeitava a manta do bebê. "Qual o nome dele?" Roberta perguntou. "Miguel." "Bonito. E o seu?" Dona Ivone. Roberta sorriu. "Pode me chamar de Roberta." Dona Ivone não sorriu de volta.
Apenas olhou pela janela e murmurou algo que Roberta não entendeu. O bebê começou a chorar. Dona Ivone balançou ele no colo, mas o choro só aumentou. Roberta acelerou. A UPA estava a 10 quilômetros. Foi quando Dona Ivone falou pela primeira vez sobre a filha. A mãe dele se foi. Roberta franziu a testa. Como assim se foi? Sumiu há 3 meses. Deixou o bebê comigo e desapareceu. A senhora fez boletim de ocorrência? Fiz, mas ninguém achou ela. E provavelmente não vão achar. Roberta sentiu um incômodo crescer no peito. Por que a senhora acha isso? Dona Ivone não respondeu. Apenas fechou os olhos e apertou o bebê contra si, como se quisesse protegê-lo de algo que Roberta ainda não conseguia ver. A DUP estava lotada. Roberta ajudou Dona Ivone a entrar com o bebê no colo. A recepcionista pediu documentos. Dona Ivone entregou uma certidão de nascimento amassada e uma carteira de identidade velha. A recepcionista olhou os papéis e franziu a testa. A senhora é a avó? Su. E onde está a mãe da criança? Não está. A recepcionista esperou uma explicação melhor. Dona Ivone não deu. Roberta interviu. Ela está com a guarda provisória. Podemos fazer o atendimento? A recepcionista hesitou, mas pegou os documentos e chamou o bebê para a triagem. Dona Ivone levantou com dificuldade. Roberta percebeu que ela mancava. A senhora está machucada? É só cansaço. Não era. Roberta viu Dona Ivone se apoiar na parede ao caminhar. Viu a palidez no rosto dela. Viu o jeito como ela respirava, curto e forçado. Alguma coisa estava muito errada. Na sala de triagem, a enfermeira examinou o bebê. Febre de 38,5 graus. Garganta inflamada. Provavelmente viral. Receitou antitérmico e pediu para Dona Ivone voltar se a febre não baixasse em 2 dias. Dona Ivone agradeceu e saiu. Roberta a seguiu até o estacionamento. Para onde a senhora vai agora? Para Nanuq. Como? Não tem ônibus daqui a essa hora. Dona Ivone olhou para o bebê. A gente espera. Roberta suspirou. Entra no caminhão. Eu te levo. Dona Ivone balançou a cabeça. Você já fez demais. Entra logo. Eu não vou te deixar aqui com um bebê doente. Dona Ivone obedeceu. No caminhão, Roberta ligou o GPS e calculou a rota. Nanuq ficava a 80 quilômetros. 1h30 de viagem. Ela estava atrasada com a entrega, mas não conseguia abandonar aquela mulher. Durante o trajeto, Dona Ivone começou a falar, devagar, como se cada palavra custasse. Minha filha se chamava Jéssica. Tinha 23 anos. Engravidou de um homem que conheceu no bar onde trabalhava. Ele prometeu casar. Sumiu quando ela estava com 5 meses. Jéssica teve o bebê sozinha. Eu ajudei no que pude. Mas ela não aguentou. Roberta manteve os olhos na estrada. O que aconteceu? Ela começou a sair à noite. Deixava o Miguel comigo. Voltava de madrugada. Às vezes não voltava. Eu tentei conversar. Ela dizia que estava bem, mas não estava. Eu via nos olhos dela. E aí? Há 3 meses ela saiu e não voltou mais. Deixou uma carta dizendo que não conseguia ser mãe, que era melhor eu ficar com o Miguel, que ela ia sumir para não atrapalhar. Roberta apertou o volante. E a senhora não foi atrás? Fui. Procurei nos lugares que ela frequentava. Ninguém sabia de nada. Fiz boletim. A polícia disse que ela é maior de idade e pode ir embora se quiser. Que não é caso de desaparecimento forçado. E o bebê? Ficou comigo. Roberta sentiu a garganta apertar. A senhora está criando ele sozinha? Estou. E está dando conta? Dona Ivone demorou para responder. Quando falou, a voz era um fio. Não. Roberta olhou para ela. Dona Ivone estava com os olhos fechados, a cabeça apoiada no vidro. O bebê dormia no colo dela. Roberta voltou a olhar para a estrada e sentiu um peso no peito que não era da gravidez. A senhora precisa de ajuda. Tem alguém na família? Não, só eu. E amigos? Não tenho mais idade para amigos. Roberta não sabia o que dizer. Dirigiu em silêncio. Quando chegaram em Nanuq, Dona Ivone indicou uma casa pequena no fim de uma rua de terra. Roberta parou o caminhão. Dona Ivone tentou descer, mas as pernas falharam. Roberta desceu rápido e segurou ela. A senhora não está bem. Estou só cansada. Isso não é cansaço. A senhora precisa ir num médico. Dona Ivone olhou para Roberta com uma intensidade que assustou. Eu já fui.
Roberta ajudou Dona Ivone a entrar em casa. O lugar era simples. 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada. Tudo limpo, mas com cheiro de mofo. Roberta colocou Dona Ivone no sofá e foi buscar água. Quando voltou, a mulher estava com a cabeça jogada para trás, respirando pesado. O bebê chorava no colo dela, mas Dona Ivone não reagia. Dona Ivone! A mulher abriu os olhos devagar. Roberta colocou a água na boca dela. A senhora precisa ir para o hospital agora. Não adianta. Como não adianta? A senhora está passando mal. Dona Ivone bebeu um gole e empurrou o copo. Eu já sei o que eu tenho. Roberta sentou ao lado dela. O que a senhora tem? Dona Ivone olhou para o bebê. Câncer, no pâncreas. Estágio 4. O silêncio pesou na sala. Roberta sentiu o chão sumir. A senhora está fazendo tratamento? Não tem tratamento. Só paliativo. E eu não quero. Por quê? Porque vai me deixar mais fraca. E eu preciso cuidar dele. Roberta olhou para o bebê. Miguel tinha parado de chorar e olhava para ela com olhos grandes e escuros. Quanto tempo a senhora tem? Médico disse que talvez 3 meses. Talvez menos. Roberta sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. E o Miguel? O que vai acontecer com ele? Eu não sei. A senhora tem que acionar a assistência social. Tem que resolver isso. E colocar ele em abrigo. Eu sei como funciona. Ele vai crescer lá dentro sem ninguém, igual aconteceu comigo. Roberta não tinha resposta. Ficou sentada ao lado de Dona Ivone, ouvindo a respiração pesada da mulher e os sons do bebê. Depois de um tempo, Dona Ivone falou de novo. Você parece ser boa pessoa. Eu não sou especial. Você parou para me ajudar. Ninguém mais parou. Qualquer um teria feito isso. Não, não teria. Dona Ivone virou a cabeça para Roberta. Você está grávida. Vai ter um filho sozinha. Igual a Jéssica. Mas você é diferente. Eu vejo nos seus olhos. Você não vai desistir. Roberta sentiu a garganta apertar. A senhora não me conhece. Eu sei reconhecer mãe de verdade quando vejo uma. Roberta desviou o olhar. Dona Ivone continuou. Quando eu falei que queria que você ficasse com ele, não era brincadeira. Dona Ivone, eu não posso pegar o filho de ninguém assim. Não é legal. Não funciona desse jeito. E como funciona? Eu vou morrer. Ele vai ficar sozinho. A Jéssica não vai voltar. Não tem família? O que você quer que eu faça? Roberta levantou e foi até a janela. Estava escurecendo. Ela precisava voltar para a estrada. Tinha uma entrega atrasada. Tinha contas para pagar. Tinha uma gravidez para cuidar. Não podia assumir mais um bebê. Não fazia sentido. Mas quando olhou de novo para Dona Ivone, viu que a mulher tinha desmaiado. Miguel escorregou do colo dela e começou a chorar. Roberta correu, pegou o bebê antes dele cair no chão. Ele era leve, quente, e agarrou no dedo dela com uma força que parecia desproporcional ao tamanho. Roberta chamou uma ambulância. Dona Ivone foi levada para o hospital de Nanuque. Roberta foi junto, com Miguel no colo. Na emergência, os médicos confirmaram. Desidratação severa, pressão baixa, quadro de desnutrição. Dona Ivone estava internada. Não podia receber alta tão cedo. A enfermeira perguntou quem ia ficar com o bebê. Roberta olhou para Miguel. Ele dormia no colo dela, respirando suave. Ela pensou em ligar para a assistência social. Pensou em deixar ele lá e ir embora. Pensou em todas as razões pelas quais aquilo não era problema dela. Mas disse, eu fico com ele. Roberta passou a noite num hotel barato perto do hospital. Miguel acordou 3 vezes. Ela deu mamadeira, trocou fralda, ninou até ele dormir de novo. Não tinha experiência com bebês. Fez tudo no instinto. Quando amanheceu, estava exausta. Foi ao hospital às 7 da manhã. Dona Ivone estava acordada, pálida, com soro no braço. Viu Roberta entrar com Miguel no colo e sorriu fraco. Você voltou. Eu disse que ficava com ele. Eu achei que você ia embora. Roberta sentou na cadeira ao lado da cama. Eu pensei nisso. Dona Ivone estendeu a mão trêmula para tocar o bebê. Miguel agarrou o dedo dela. Obrigada. Não me agradeça ainda. Eu não sei o que eu vou fazer. Você vai fazer o certo, eu sei. Roberta suspirou. Dona Ivone, a senhora precisa entender uma coisa. Eu não posso simplesmente pegar ele e criar. Tem leis, tem processos. Tem que ter guarda legal. Eu sei.
Então a gente precisa resolver isso do jeito certo. Dona Ivone fechou os olhos. O que você quer que eu faça? A senhora precisa entrar em contato com a vara da infância. Precisa solicitar transferência de guarda. Ou então encaminhar ele para adoção legal. E você aceitaria adotar ele? Roberta hesitou. Eu não sei. Eu estou grávida. Eu vou ter um filho sozinha daqui 3 meses. Eu não sei se consigo cuidar de 2. Você consegue. A senhora não sabe disso. Eu sei. Dona Ivone abriu os olhos e olhou direto para Roberta. Você é mais forte que a Jéssica. Mais forte que eu. Você não vai abandonar ele. Roberta sentiu o peso das palavras. E se eu abandonar? Você não vai. Roberta olhou para Miguel. Ele estava acordado, olhando para ela com aqueles olhos escuros e sérios demais para um bebê. Ela sentiu algo estranho no peito. Não era amor. Ainda não. Era algo mais primitivo. Proteção, responsabilidade, medo de falhar. Dona Ivone tossiu. A enfermeira entrou e pediu para Roberta sair. Os médicos precisavam fazer exames. Roberta saiu com Miguel e foi para a sala de espera. Ligou para a transportadora e inventou uma desculpa sobre problema mecânico. O gerente não acreditou, mas não discutiu. 2 horas depois, uma assistente social apareceu. Era uma mulher de uns 40 anos, com cara de quem já tinha visto tudo. Ela se apresentou como Carla e pediu para conversar em particular. Roberta colocou Miguel no carrinho que o hospital emprestou e seguiu-o. Carla para uma sala. Você é parente da criança? Carla perguntou. Não, eu só ajudei a avó dele. E por que você está com ele? Porque a avó está internada. E não tem mais ninguém. Carla anotou tudo num bloco. Você sabe da situação da avó? Sei, ela tem câncer. Pouco tempo de vida. E a mãe da criança? Desapareceu há 3 meses. Carla suspirou. Isso complica. Sem a mãe presente, a gente não pode fazer transferência de guarda. A avó pode entregar a criança voluntariamente para a adoção, mas ela precisa estar lúcida e fazer isso por vontade própria. E se ela quiser que eu fique com ele? Carla olhou para Roberta. Você quer ficar com ele? Roberta não respondeu imediatamente. Carla esperou. Depois de um tempo, Roberta disse. Eu não sei, mas ela quer que eu fique. E você está grávida? Estou. Carla anotou mais coisas. Olha, o ideal seria a avó formalizar a entrega voluntária para a adoção. Aí você poderia entrar no processo como pretendente. Mas vai demorar e ela não tem tempo. Então o que eu faço? Por enquanto, você pode ficar como cuidadora temporária. A gente formaliza uma guarda provisória emergencial. Mas você precisa saber que se a mãe biológica aparecer, ela tem prioridade legal. Roberta assentiu. Carla entregou uma pilha de papéis. Preenche isso. Eu preciso de documentos seus também. RG, CPF, comprovante de residência. Vou fazer uma visita técnica depois. Roberta pegou os papéis e voltou para o quarto de Dona Ivone. A mulher estava dormindo. Roberta sentou ao lado da cama com Miguel no colo e começou a preencher os formulários. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas também não sabia mais como voltar atrás. Dona Ivone morreu 6 dias depois. Foi rápido. O corpo dela simplesmente desistiu. Roberta estava no quarto quando aconteceu. Miguel dormia no carrinho. Dona Ivone abriu os olhos pela última vez. Olhou para o bebê e murmurou. Cuida dele. Roberta segurou a mão dela. Eu vou cuidar. Dona Ivone fechou os olhos. 2 minutos depois o monitor apitou. Roberta não chorou. Ficou sentada, segurando a mão fria de uma mulher que mal conhecia, e pensou em todas as decisões que tinham levado até aquele momento. O enterro foi simples. Pouquíssimas pessoas. Um vizinho de Dona Ivone, 2 senhoras da igreja, Roberta e Miguel. O padre falou coisas genéricas sobre bondade e descanso eterno. Ninguém mencionou Jéssica. Depois do enterro, Roberta voltou para a casa de Dona Ivone. Carla, a assistente social, estava lá. Ela tinha papéis. A guarda provisória foi aprovada. Você é a responsável legal pelo Miguel pelos próximos 6 meses. Depois disso, a gente reavalia. E se a mãe aparecer? Se aparecer, a situação muda. Mas, por enquanto, você é a única que ele tem. Roberta assentiu. Carla foi embora. Roberta ficou sozinha na casa vazia com Miguel no colo. Olhou ao redor. A vida de Dona Ivone estava ali.
poucos móveis. Algumas fotos antigas. Uma televisão quebrada. Nada de valor. Roberta pegou as roupas de Miguel, as fraldas, a mamadeira. Colocou tudo numa sacola. Levou Miguel para o caminhão. Voltou para a estrada. As primeiras semanas foram as piores. Roberta não podia mais fazer viagens longas. Arrumou o trabalho local, fazendo entregas em rotas curtas. O salário caiu pela metade. Ela alugou um quarto numa pensão em Governador Valadares. Era apertado. Um colchão no chão, um berço improvisado com caixotes, um fogareiro. Mas funcionava. Miguel acordava de madrugada. Roberta dava mamadeira com os olhos fechados. Às vezes dormia sentada com ele no colo. A barriga crescia. Ficava cada vez mais difícil se mover. Mas ela não parou. No 7º mês de gravidez, Roberta foi fazer o acompanhamento pré-natal. A médica examinou e franziu a testa. Você está trabalhando demais. Precisa descansar. Não posso. Você tem que pensar no bebê. Eu penso. Mas eu tenho outro bebê também. A médica olhou para Miguel no carrinho. Ele é seu. É agora. A médica não perguntou mais nada. Receitou vitaminas e pediu para Roberta voltar em 2 semanas. No 8º mês, Roberta parou de trabalhar. Não tinha escolha. Não conseguia mais dirigir o caminhão. Usou as economias para pagar a pensão. O dinheiro acabou rápido. Ela vendeu o que podia. Pediu ajuda numa igreja. Conseguiu cesta básica e fraldas doadas. Miguel tinha 8 meses agora. Estava maior, mais pesado. Começava a engatinhar. Roberta passava os dias cuidando dele e esperando a hora do parto. Tinha medo de não conseguir. Tinha medo de falhar com os dois. Mas não tinha para onde correr. O parto aconteceu numa madrugada de domingo. Roberta acordou com as contrações. Pegou Miguel, chamou um táxi, foi para o hospital. Deu à luz sozinha. Uma menina, 3,2 kg. Ela chamou de Ana. Voltou para a pensão 2 dias depois, com 2 crianças, Miguel e Ana. Roberta olhou para os dois e pensou, o que eu fiz? Mas não tinha resposta. Só tinha 2 bebês. Um precisava de mamadeira, o outro precisava mamar. Roberta dormia 3 horas por noite. Acordava para os 2, trocava fraldas dos 2, ninava os 2. As pessoas perguntavam se eles eram irmãos. Roberta dizia que sim, porque de alguma forma eram. Não por sangue, mas por necessidade. Por destino. Por uma decisão que ela tinha tomado numa BR 6 meses atrás, quando parou para ajudar uma mulher que segurava um bebê. Roberta não se arrependeu. Não exatamente, mas também não romantizou. Era difícil. Todos os dias. Sem pausa. Sem ajuda. Mas ela seguiu. Porque era isso que ela sabia fazer. 2 anos se passaram. Roberta voltou a trabalhar como caminhoneira. Encontrou uma creche que aceitava Miguel e Ana. O horário era apertado, mas funcionava. Ela fazia entregas regionais, voltava no fim do dia, buscava as crianças. A rotina era exaustiva, mas era a rotina dela. Miguel tinha 2 anos e meio, Ana 2. Eles brigavam, dividiam brinquedos, dormiam juntos. Roberta nunca contou para Miguel que ele não era filho biológico dela. Talvez um dia contasse, mas não agora. Agora ele era só uma criança, e ela era só a mãe. Jessica nunca apareceu. Roberta procurou algumas vezes. Perguntou em Nanuque, checou redes sociais, conversou com conhecidos de Dona Ivone. Nada. Jéssica tinha sumido de verdade. Roberta parou de procurar. Não adiantava. A guarda de Miguel foi definitiva depois de 1 ano. Carla fez as visitas técnicas. Avaliou a casa, a situação financeira, o bem-estar da criança. Aprovou tudo. Roberta assinou os papéis. Miguel era oficialmente dela. Márcio, o pai de Ana, nunca voltou. Não ligou, não mandou dinheiro, não perguntou da filha. Roberta não esperava nada diferente. Ela criou Ana sozinha desde o início. E criou Miguel também. Os 2 eram seus. Não por escolha inicial, mas por decisão sustentada dia após dia. Roberta não acreditava em destino. Não acreditava que as coisas aconteciam por algum motivo maior. Acreditava em decisões, e ela tinha tomado uma. No quilômetro 287 da BR-101, numa manhã de terça-feira, quando viu uma mulher com um bebê e decidiu parar. Aquela decisão mudou tudo. Não de forma bonita ou fácil, mas de forma real. Roberta não era heroína, não salvou ninguém.
Apenas fez o que achava certo no momento. E depois fez de novo, e de novo, até se tornar a vida dela. Hoje, Miguel chama ela de mãe. Ana também. Roberta não espera reconhecimento. Não espera gratidão futura. Espera apenas conseguir acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Porque é isso que significa ser mãe. Não a parte romântica, a parte que ninguém vê, a parte que dói, a parte que exige decisões difíceis sem garantia de resultado. Roberta continua dirigindo o caminhão, continua criando os filhos, continua seguindo em frente, porque é isso que ela sabe fazer. Se essa história te tocou, deixa um comentário dizendo o que você sentiu. Se inscreve no canal para mais histórias reais que ninguém conta. E compartilha com alguém que precisa ouvir que maternidade não é conto de fadas. É decisão e coragem. Todos os dias.